Não temas em ouvir, não temas em ver, pois o que vocês verão é algo que está em oculto, mas será revelado. Deus mandava dizer: preparem-se, Brasil, porque a hora está chegando em questão de dias. Bomba! Ex-ministra do STJ diz que 8 de janeiro foi o jeito que o sistema achou para tirar o Bolsonaro da eleição. Quem soltou o Lula? O Supremo Tribunal Federal. Aquilo tudo é combinado. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. O 8 de janeiro foi uma forma de tirar-se Bolsonaro das eleições de 2026. Como se fosse um maçarico. Quando o maçarico, os seus atos feitos, que estão escondidos há décadas, venham à tona. É com muita pressa que Deus vai agir. Ainda este ano. Não temas em ouvir, não temas em ver, pois o que vocês verão é algo que está em oculto, mas será revelado pela luz. A nação brasileira está passando por uma metamorfose. E a metamorfose que se passa não é uma metamorfose comum. É uma metamorfose transformadora. Uma metamorfose que irá transpassar o entendimento e a lógica jurídica, diplomática, científica. Irá ultrapassar de uma maneira grande. Os olhos irão ver e os ouvidos irão ouvir. Pois aquilo que até os próprios políticos não sabem, Deus irá revelar. O que irá acontecer é isto. E vós deverais ver e assistir, ainda este ano, falar em crime de guerra, em crime de lesa pátria, em conspiração. Grandes coisas no reino espiritual acontecerão. Nada pode impedir de ser divulgado. O globo terrestre inteiro terá que ver. Eu vi uma água que jorrava sobre o nome que estava encoberto, máfia, e esta água era cristalina e vinha do céu, e esta água tirava toda a crosta que encobriam aquele nome ser investigado e aquilo ser dito. Quando essa água descia, e essa água clareava este nome máfia, trazendo as coisas ocultas, e subia como se estivesse submergido, né, em umas profundezas, e subia e vinha as claras, na luz, na superfície. Eu vi um fogo, e esse fogo era ensurdecedor. Muito, milhões de vezes, como se fosse um maçarico. Um maçarico, quando você aperta, sai aquela de fogo, mas é ensurdecedor, bilhão de vezes. Um alcance gigantesco e um poder de queimar gigante. E o Senhor dizia: esse maçarico eu colocarei no Brasil. Este maçarico, com esse fogo gigantesco, irá servir para fazer que as víboras peçonhentas e venenosas que estão escondidas há décadas, as víboras venenosas, quando o maçarico, os seus atos feitos, que estão escondidos há décadas, venham à tona a qualquer momento a partir de hoje.
É com muita pressa que Deus vai agir. Ainda este ano, com muita pressa, a partir de agora, dessa hora, desse minuto, milésimo, 19/10/2025, agora 15 horas e 52 minutos. Deus fala, Deus cumpre. Bomba! Ex-ministra do STJ diz que 8 de janeiro foi o jeito que o sistema achou para tirar o Bolsonaro da eleição. Gente, se segurem, olha só, aqui no canal eu publiquei ontem um outro vídeo da ex-ministra do STJ, a Eliana Calmon, em que ela escancarou o motivo real pelo qual o Supremo destruiu a Lava Jato e soltou Lula. Vai depois assistir a esse outro vídeo de outro se você ainda não viu, porque é uma verdadeira porrada. É inacreditável o que ela revela e mostra que ela é uma mulher de muita coragem. A Eliana Calmon é realmente, gente, uma jurista extremamente respeitada. Ela é conhecida no Brasil inteiro como caçadora de juiz corrupto, pra você ter uma ideia. Ela foi juíza no STJ por mais de 10 anos e é uma mulher muito honrada, muito respeitada, muito digna. E agora eu vou te mostrar o que ela disse com todas as letras sobre 8 de janeiro. Para ela, ali não teve nada de tentativa de golpe, não teve nada de abolição do Estado Democrático de Direito, não. Ela disse que foi só um jeito que o sistema achou para tirar o Bolsonaro das eleições. Confere aqui comigo que eu vou te mostrar os trechos mais imperdíveis, só os melhores, para você aproveitar muito bem o seu tempo. Então fica até o final que você vai ver que vale a pena. O 8 de janeiro, tudo que eu já analisei, por tudo que eu vi, foi uma forma de conseguir colocar para toda a nação a finalização de uma narrativa. Narrativa esta que levaria a tirar-se Bolsonaro das eleições de 2026. Gente, é mole ou quer mais? Isso serve para mostrar que não são só as pessoas ligadas ao campo conservador, da direita, que dizem que 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. Existem vários juristas famosos, importantes, acima de qualquer suspeita, imparciais, que dizem exatamente o mesmo. Como Fux, o juiz-ministro do STF, e agora Eliana Calmon e outros. Só que a mídia prefere não mostrar isso para vocês, para passar apenas a versão do STF. Mas fica comigo até o final desse vídeo para você entender os argumentos da Eliana Calmon sobre o que ela acha do 8 de janeiro e por que ela acha que não foi um golpe de Estado. Vamos dar uma olhadinha aqui no segundo trecho, olha aí. Eu não posso aceitar que o dia 8 de janeiro foi o dia onde iriam dar o golpe final. O golpe final, uma mulher de 73 anos, 61 anos, vendedor de picolé, vendedor de bandeira. Gente, a Eliana tá relembrando uma coisa muito importante aqui. Quem estava no 8 de janeiro não eram militares do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica. Gente, quem estava no 8 de janeiro eram pessoas como o Jefferson Figueiredo. Ah, Deltan, quem que é o Jefferson Figueiredo? Olha aí quem é o Jefferson Figueiredo. Morador de rua está preso há 1 ano por 8 de janeiro. Aí, o Jefferson Franca da Costa Figueiredo. Nada mais, nada menos ele é do que uma pessoa em situação de rua. Um morador de rua que o ministro Alexandre de Moraes prendeu, que o Paulo Gonet, o PGR, denunciou por tentativa de golpe de Estado. Ou ainda, gente como aqui o Ademir, como o Ademir Silva. Ah, Deltan, quem que é o Ademir Silva? O Ademir é um vendedor ambulante que foi preso durante 8 de janeiro e que estava lá apenas para vender bonés, camisas, bandeiras. Gente, o ministro Alexandre de Moraes, ele votou para condenar o Ademir por ter participado do 8 de janeiro. Isso é surreal. Eu vou ter que repetir. O STF processou uma pessoa em situação de rua e um vendedor ambulante por participarem de uma suposta tentativa de golpe de Estado. Você acha isso justo? Você acha isso legal, jurídico? Então é disso que a Eliana Calmon tá falando, gente. E vamos pro último trecho imperdível do argumento da Eliana, mas antes disso, você já sabe, curte aqui o canal, clica no sininho pra você não perder nada, aqui é a sua casa, gente, e bora lá pro último trecho. E golpe, sem soldado, com aquelas pessoas que estavam na porta dos quartéis? Eu não posso crer. Não é crível, não é crível. A história contará isso. A história contará isso. Não adianta, não entra na cabeça de ninguém, só uma pessoa que esteja totalmente obnubilada para aceitar que seja verdadeiro esse golpe. É, gente, a Eliana vai ao ponto central aqui. O 8 de janeiro foi o primeiro golpe de Estado da história do Brasil que não usou um soldado, não usou um cabo ou um sargento. Vocês lembram que a imprensa disse que os kids pretos, os militares das forças especiais estavam lá no 8 de janeiro? Eu vou mostrar aqui pra vocês a grande sofisticação desse golpe de Estado. Olha aí ele, ó. Olha aí. Tá vendo lá atrás, ó, de azul? Ah, o ministro Alexandre de Moraes quer que você acredite que esse cara aqui, ó, que parece estar vendendo algodão doce, esse cara de azul, na verdade, é um militar das forças especiais do Exército. Se você acha que isso aqui é algodão doce, ó, você tá muito enganado. É claramente uma arma de uso privativo das Forças Armadas. Só parece algodão doce. São bombas cobertas com, sei lá, algum tipo aí de algodão colorido. Ah, Deus tenha misericórdia de nós. A Eliana, ela tá certa quando ela diz que a história vai contar isso.
É a primeira tentativa de golpe de Estado na história em que pessoas em situação de rua e vendedores ambulantes se juntam sem arma de fogo para dar um golpe. Dá para acreditar nisso? Mas me conta aqui nos comentários o que você acha. O 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe ou foi apenas um quebra-quebra? Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre a entrevista da Eliana Calmon ao programa Arena Oeste, que aconteceu ontem. O Arena Oeste, vocês sabem, aquele programa estilo Roda Viva lá que a Revista Oeste está fazendo agora, com o Augusto Nunes e vários outros repórteres, né, perguntando para uma convidada. No caso, ontem foi a Eliana Calmon. Eliana Calmon, para quem não sabe, já foi juíza do STJ, já foi procuradora-geral Corregedora-Geral da Justiça, já teve uma série de cargos importantes no governo, né? E ela deu uma entrevista ontem muito interessante. Uma das coisas que ela chamou a atenção foi justamente para o fato de que talvez o motivo pelo qual Bolsonaro foi tão odiado pelo STF, fizeram toda essa movimentação para descondenar o Lula, botar o Lula de volta no poder e tirar o Bolsonaro e coisa e tal, foi porque os ministros do STF temiam que o Bolsonaro transformasse o STF numa corte constitucional. Bolsonaro chegou a falar sobre isso, né? Inclusive, ainda se fala sobre isso, né? O Estadão tem nesse momento aqui, há poucos dias atrás, publicou essa matéria aqui falando sobre é hora de repensar o papel do Supremo, né? O Supremo deixaria de ser um tribunal como é hoje e passaria a ser um tribunal exclusivamente constitucional. Vamos entender o que significam essas coisas e por que o Supremo pode não ter gostado disso e se eu acho que realmente foi isso que levou ao STF a se virar contra Bolsonaro tão fortemente, né? Essa notícia foi sugerida por Peter Tomou Azulzinho no Café, Ninfeta Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Eliana Calmon é uma juíza muito respeitada no Brasil, foi a primeira juíza numa corte superior no Brasil, tem uma atuação muito reconhecida, muito importante, e hoje ela está aposentada, ela continua com o escritório dela, mas está aposentada dos tribunais superiores, né? E daí ela deu essa entrevista, porque ela deixou claro que olha só, eu não sou bolsonarista, mas eu acho que o 8 de janeiro foi justamente a finalização da narrativa para tirar Bolsonaro, ou seja, toda essa história do 8 de janeiro foi mesmo para tirar Bolsonaro, né? O que faz algum sentido. Como eu falei para vocês, durante 4 anos chamaram o Bolsonaro de golpista. O pessoal da esquerda falava, não, que Bolsonaro vai dar um golpe, que Bolsonaro é golpista, não sei o que lá, e Bolsonaro não deu golpe nenhum, Bolsonaro obedeceu ao STF, tudo que ele fez e coisa e tal, e seria muito difícil entrarem com uma ação contra ele, acusando ele de golpe, sem alguma coisa violenta, né? Evidentemente o que aconteceu no 8 de janeiro não tem nada a ver com Bolsonaro, né? Muito menos com golpe. Não tem nenhuma lógica. É o que, aliás, ela fala aqui, né? Mas a verdade é a seguinte, eles precisavam de alguma coisa violenta, porque você não consegue acusar alguém de golpe se não tiver alguma coisa violenta. Pode perguntar para qualquer esquerdista. Se você falar para o esquerdista assim, não teve golpe, Bolsonaro não fez nada. Mas e o 8 de janeiro? É a coisa que o pessoal liga na cabeça dele com a violência. Embora não tenha nenhuma ligação do Bolsonaro com o 8 de janeiro, não tenha nenhuma ligação com nada, né? Eles tiveram que construir esse Frankenstein dessa narrativa porque eles precisaram de alguma coisa violenta para dizer que Bolsonaro tentou um golpe, né? E é isso que ela fala aqui, né? Então, ela deixa claro que ela não é bolsonarista, que ela não gosta do Bolsonaro. Aqui, mas o 8 de janeiro foi uma forma de conseguir colocar para a nação a finalização de uma narrativa que levaria a tirar Bolsonaro das eleições de 2026. Eu não posso acreditar que no dia 8 de janeiro era um dia de golpe final, com mulheres de 73 anos com o vendedor de picolé e de bandeira, né? Exatamente, uma coisa que não faz sentido nenhum aquilo ali, né? Mas mais do que isso, né? Ela fala, além dessa resposta, a jurista lembrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro, depois de derrotado nas eleições, abriu o prazo de transição para o governo Lula, abriu a equipe de transição, nomeou ministros, nomeou militares indicados por petistas e posteriormente viajou para os Estados Unidos. Ou seja, como que seria um golpe nesse sentido? A primeira regra do golpe é você tem que estar no lugar, porque quando você tem o golpe, né, o que quer que aconteça ali, vai ter sempre gente querendo assumir o controle, né? Lembra, no momento que você tem um golpe, passa a valer a lei do mais forte. Então, quem está ali na frente acaba assumindo a parada. Se Bolsonaro pretendesse um golpe, não faria sentido nenhum ele ter ido para os Estados Unidos. É a coisa mais ilógica do mundo. Eu sempre falei isso aqui. Por que Bolsonaro daria um golpe no dia 8 de janeiro? Presta atenção, isso não tem nenhuma lógica. Se ele quisesse dar um golpe, ele daria em novembro, em dezembro, né? Para que ele ia esperar chegar depois que o Lula tomou posse? Aí sim ele ia lá e ia dar um golpe. Isso não faz nenhum sentido. Não tem absolutamente nenhuma lógica nisso, né? É só mesmo a esquerda tentando vender que aquela ação violenta foi o golpe do Bolsonaro, sem nenhuma lógica, né? Enfim, então ela deixa claro que ela não é bolsonarista, aqui, mas que acha que isso aí, ele fez tudo isso e foi para os Estados Unidos e tentou dar golpe sem soldado. Não é crível, não há dinâmica, né? Pode tudo ter incendiado o ex-presidente e as pessoas em volta. Em direito, o pensamento não é crime. Ela fala assim, eles podem ter pensado em golpe, e eu sempre falei isso, eu não tenho dúvida nenhuma
que tinha pessoas ali na equipe do Bolsonaro que queriam golpe, que estavam pensando em golpe, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, pensar não é crime, né? O direito do pensamento não é crime. Da forma que eu entendo, eles devem ter pensado isso como cidadão brasileiro, porque não sou bolsonarista. E a crítica dela é uma crítica muito séria, tá? Ela já tinha criticado também o Alexandre de Moraes em outras situações aqui. Eliana de Calmon aponta descontrole de Moraes e vê sentido na lei Magnitsky. Isso aqui não foi na entrevista de ontem, não. Isso aqui foi numa entrevista dela no dia 5 de agosto, né? Lembra que o Alexandre de Moraes recebeu a Magnitsky no dia 30 de julho. Então foi uma semana depois, mais ou menos, aqui da Magnitsky do Alexandre de Moraes. Ela falou aqui, segundo ela, o magistrado responsável pelos processos relacionados aos atos do 8 de janeiro cometeu irregularidades claras na condução das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de impor sanções a empresas de tecnologia dos Estados Unidos sem seguir os procedimentos legais internacionais, né? Então ela diz que entende, ela manifestou apoio à decisão dos Estados Unidos de aplicar sanções ao ministro Alexandre de Moraes com base na lei Magnitsky. Ou seja, ela viu que realmente tem coisa errada nessa história, né? E é o que eu falo para vocês, muita gente percebe isso, tá? O que está nessa situação agora, ela própria fala isso daqui, que muita gente está preocupado, muita gente na área do direito está extremamente preocupado com isso, mas não tem coragem de se manifestar, né? Porque teme, primeiro, represália do próprio Alexandre de Moraes, segundo, teme se parecer bolsonarista. Isso é o temor das pessoas. É verdade, né? As pessoas têm medo disso, né? Enfim, ela fez essas críticas todas, mas essas críticas que ela fez aqui, embora sejam críticas muito pertinentes, é muito bom saber que ela está com essa ideia, são críticas que a gente já sabia, assim, eu já falei essa crítica várias vezes, né? Então não tem muita coisa assim de novidade nisso daí. Agora, o que eu achei interessante trazer para vocês aqui, né? Aqui é o momento que ela fala que foi uma farsa, que o 8 de janeiro foi uma narrativa para tirar Bolsonaro, enfim. Agora aqui ela falou, olha só, Eliana Calmon, ex-ministra do STF, entende que Bolsonaro, ao dizer que transformaria a Suprema Corte numa corte constitucional, acendeu o alerta no STF e isso teria propiciado a anulação da condenação do Lula e toda a ação contra o Bolsonaro. Vamos ouvir o que ela falou aqui? Porque isso é uma novidade. Assim, que teve algum momento que o STF decidiu tirar Bolsonaro a qualquer custo e, portanto, viu que só o Lula poderia tirar Bolsonaro, então o Lula teve que ser tirado da cadeia, descondenado, e daí fizeram de tudo, lá botaram o dedão na balança para tirar ele na eleição de 2022 a qualquer custo. Isso tudo, para mim, tem uma posição muito clara, que foi, primeiro, preocupação com a Lava Jato. A Lava Jato estava chegando lá no STF, e com isso eles ficaram preocupados porque tem roubalheira lá no STF, sem dúvida alguma, né? E segundo, a questão do partido político, né? Do PSDB, que estava morrendo, né? O Bolsonaro ocupou o espaço da direita, então meio que o PSDB morreu. Literalmente o PSDB morreu. Agora está com Ciro Gomes. Né? Você tem uma ideia, né? Mas enfim, vamos ver o que ela propõe aqui, qual que é a ideia dela nessa história. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ah, ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. Uhum. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. Como eles não se unem ao Procurador-Geral da República para combinar as coisas. Lógico. O juiz fala e conversa com o Ministério Público. É óbvio. Então também conversa com a defesa. E a partir disto é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva. Bom, essa é a tese dela, né? Você viu que ela falou que tiraram o Lula da cadeia porque tinha que tirar o Bolsonaro, porque Bolsonaro queria transformar o STF numa corte constitucional. Eu não sei, tá? O que é uma corte constitucional, né? Isso é uma ideia que eu acho interessante, tá? Tem até essa coluna aqui do Estadão falando a mesma coisa, né? Que tá todo mundo criticando que o STF tem poder demais hoje em dia, ninguém tem dúvida disso, né? E qual que seria uma maneira de você limitar o STF? Algumas pessoas falam que tem que proibir decisão monocrática, tem que proibir isso, proibir aquilo, não sei o que lá.
Mas a verdade é que a maneira mais correta seria realmente uma PEC que ressignificasse o STF como corte constitucional. O que é corte constitucional? É corte que só cuida da Constituição. Não é o caso do STF hoje. O caso do golpe, por exemplo, né? Toda essa parte de foro privilegiado, isso passaria para o STJ e o STF passaria a operar apenas em grau de recurso. Então não teria nenhuma ação originária no STF. Ou, no máximo, as ações originárias no STF seriam exclusivamente as ações de inconstitucionalidade, de declaração de constitucionalidade. Fora isso, tudo teria que vir de tribunais inferiores, né? Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas, e que tudo está na palma de suas mãos, e Ele faz o que quer e com quem quer a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria, e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona. Porque Deus é a verdade, e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.